Imagine ser forçada a casar com um homem que te olha como se você fosse apenas mais uma obrigação na agenda dele. Um médico milionário, bem-sucedido, que vê o casamento como um contrato social. Agora imagine que nessa lua de mel fria e distante, uma simples confissão muda tudo. Uma verdade tão pura, tão real, que faz até o coração mais blindado desmoronar. Essa é a história de Lívia e Augusto. Uma história sobre julgamentos precipitados, sobre a força escondida na fragilidade e sobre como às vezes a pessoa que você menos espera é exatamente quem vai mudar sua vida para sempre. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença aqui. Vamos começar? As ondas batiam na praia de Florianópolis. O vento carregava o cheiro do mar. E dentro da pequena capela à beira-mar, uma mulher vestida de branco caminhava para o altar com o coração apertado. A capela estava decorada com lírios brancos e hortênsias azuis. A luz do sol entrava pelas janelas de vidro, criando reflexos dourados no chão de madeira clara. Os bancos estavam repletos de convidados bem vestidos. Conversas baixas, sorrisos educados. Tudo parecia perfeito. Mas Lívia Azevedo sabia que aquilo era uma mentira. Ela estava no pequeno quarto dos fundos da capela, olhando para o próprio reflexo no espelho. O vestido era simples, tomara que caia, sem brilho, sem luxo, escolhido pela sogra com a justificativa de que mulher séria não precisa de exageros. Lívia não reclamou, nunca reclamava. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, a maquiagem leve, quase imperceptível. Ela não se reconhecia. Parecia uma boneca, arrumada, posicionada, sem vida própria. "Está na hora", disse a assessora de casamentos abrindo a porta. Lívia respirou fundo. As mãos tremiam. Segurou o buquê de lírios com força. "Eu consigo", murmurou para si mesma. Mas não tinha certeza. A música começou. Os convidados se levantaram. Lívia entrou na capela sozinha. A avó tinha morrido 2 anos antes. Não havia pai para acompanhá-la. Não havia irmãos. Apenas ela. Sozinha. Como sempre. Os passos ecoavam no chão de madeira. Lívia mantinha os olhos fixos à frente. Não olhava para os lados. Não via os rostos dos convidados. Só via ele. Dr. Augusto Pires. 39 anos. Médico cirurgião renomado. Milionário, dono de 3 clínicas particulares, aparência impecável, terno italiano, relógio suíço, cabelo preto com fios grisalhos nas têmporas, olhos escuros, expressão séria. Ele estava parado no altar, rígido, como uma estátua, as mãos cruzadas na frente do corpo, a postura perfeita, mas os olhos eram vazios, frios. Não havia expectativa, não havia emoção, apenas dever. Lívia chegou ao altar. Ficou ao lado dele. Augusto não a olhou. Apenas acenou com a cabeça para o padre. Um movimento mínimo, mecânico. O padre começou a cerimônia. As palavras saíam automáticas. Lívia mal ouvia. Seu coração batia tão forte que abafava todos os outros sons. Ela olhou de lado para Augusto. Ele continuava olhando para frente, sério, distante. "Você aceita o Dr. Augusto Pires como seu esposo?" perguntou o padre. Lívia engoliu seco. "Aceito." A voz saiu baixa, trêmula. Alguns convidados se inclinaram para ouvir melhor. "E você, Dr. Augusto, aceita Lívia Azevedo como sua esposa?" Augusto nem hesitou. "Aceito." A voz dele era firme, controlada, profissional, como se estivesse respondendo a uma pergunta em uma reunião de trabalho. "Podem trocar as alianças." Augusto pegou a aliança, segurou a mão de Lívia. A mão dela era pequena, delicada, gelada. Ele colocou a aliança sem olhar para ela, sem sorrir, sem nada.
Lívia pegou a aliança dele. As mãos tremiam tanto que quase derrubou. Respirou fundo. Colocou a aliança no dedo dele. O metal brilhava. Pesado. Como um peso que os dois carregariam dali em diante. Pode beijar a noiva. Augusto virou para Lívia. Pela primeira vez olhou para ela. Mas não era um olhar de amor. Era um olhar de obrigação. De dever cumprido. Ele se inclinou. Encostou os lábios nos dela. Frio. Rápido. Sem emoção. Os convidados aplaudiram. Sorriram. Tiraram fotos. Mas Lívia sentiu o coração afundar. Aquele beijo não significava nada. Absolutamente nada. A festa foi no salão de eventos ao lado da capela. Decoração elegante. Mesa de doces, música ao vivo. Tudo de primeira qualidade. Mas Lívia não conseguia curtir. Ficava sentada na mesa principal, sozinha, enquanto Augusto conversava com colegas médicos. Ele ria de piadas, cumprimentava conhecidos, brindava com uísque. Mas não se aproximava dela. Não a incluía nas conversas. Era como se ela fosse invisível. Uma das convidadas, doutora Cecília, médica do mesmo hospital, se aproximou de Lívia. "Que vestido bonito", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Obrigada", murmurou Lívia. "Você deve estar tão feliz." Cecília inclinou a cabeça. "Casar com o Dr. Augusto. Que sorte, né?" Lívia forçou um sorriso. "É. Ele é tão dedicado ao trabalho. Espero que você entenda que ele não vai ter muito tempo livre." Cecília deu uma risadinha. "Mas imagino que você já saiba disso." Lívia não respondeu. Apenas acenou. Cecília se afastou. Lívia olhou para Augusto de longe. Ele estava cercado de pessoas. Importante, admirado, bem-sucedido. E ela? Ela era apenas a esposa. A mulher que estava ali porque as famílias insistiram. Porque era conveniente. Porque precisavam manter as aparências. A mãe de Augusto, Dona Marta, se aproximou. Mulher alta, elegante, séria. "Lívia, querida, preciso te dar alguns conselhos." Lívia se endireitou. "Sim, senhora." "Augusto é um homem muito ocupado. Não pode ser incomodado com frivolidades." Dona Marta ajeitou o colar de pérolas. "Espero que você seja uma esposa compreensiva, que não crie expectativas irreais." "Eu entendo", disse Lívia baixo. "Ótimo." Dona Marta sorriu. Frio. "Bem-vinda à família." Lívia ficou sozinha de novo. As horas passaram devagar. A festa continuou. Mas ela estava mentalmente distante, perdida, pensando em como tinha chegado ali. Tudo começou 6 meses antes. A avó de Lívia tinha deixado uma dívida enorme com o hospital onde foi tratada. Lívia, estudante de pedagogia, trabalhava em 2 empregos, mas não conseguia pagar. Foi quando a família Pires ofereceu uma proposta. Augusto precisava de uma esposa. A família dele pressionava por um casamento. E a família de Lívia precisava de ajuda financeira. Um acordo, simples, frio, calculado. Lívia aceitou. Não por querer, mas por necessidade. E porque, no fundo, tinha uma esperança boba de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Que talvez ela pudesse construir algo. Que talvez ele pudesse vê-la como mais do que uma obrigação. Mas agora, sentada naquela festa, vendo ele rir com outros e ignorá-la completamente, Lívia entendia. Ele nunca a veria. Ela era apenas parte de um acordo. Nada mais. Quando a festa acabou, eles foram embora em carros separados. Augusto tinha compromissos. Lívia foi sozinha para o apartamento dele. Grande, moderno, vazio. A empregada mostrou o quarto dela. O doutor Augusto pediu para preparar este quarto para a senhora. Lívia olhou ao redor. Bonito, bem decorado, mas separado do quarto dele. Nem casados ainda e já dormiam em quartos diferentes. "Obrigada", murmurou. A empregada saiu. Lívia sentou na cama. Tirou o véu. Soltou os cabelos. Olhou para a aliança no dedo. Brilhante. Cara. Vazia.
O que eu fiz? Sussurrou para si mesma. As lágrimas vieram, silenciosas, molhando o vestido branco. Lívia chorou sozinha no quarto, sem ninguém para consolá-la, sem ninguém para dizer que ia ficar tudo bem. Porque ela não tinha certeza de que ia ficar. Horas depois, Augusto chegou. Lívia ouviu a porta do apartamento abrir. Ouviu os passos dele no corredor. Ouviu a porta do quarto dele fechar. E então, silêncio. Ele nem veio falar com ela. Nem cumprimentar, nem perguntar como estava, nada. Lívia deitou na cama. Olhou para o teto. Eu vou conseguir, murmurou. Eu sempre consigo. Mas dessa vez, ela não tinha certeza. Nos dias seguintes, a rotina foi estabelecida. Augusto saía cedo. Voltava tarde. Quando estava em casa, trancava-se no escritório. Lívia tentava ser útil. Preparava café, arrumava a casa. Mas ele mal notava. Uma manhã ela preparou um café da manhã especial. Panquecas, frutas frescas, suco natural. Colocou tudo na mesa com cuidado. Augusto desceu. Olhou para a mesa. Pegou uma maçã. Não tenho tempo para isso. Eu acordei cedo para... Eu não pedi. Ele pegou a pasta. Não precisa fazer essas coisas. Mas eu... Lívia. Ele a interrompeu. A voz era dura. Vamos estabelecer algo. Isso é um casamento de conveniência, não um conto de fadas. Não precisa tentar me agradar. Apenas viva a sua vida. Eu vivo a minha. As palavras cortaram. Lívia engoliu seco. Entendi. Ele saiu. A porta bateu. Lívia olhou para a mesa arrumada, para as panquecas que esfriavam, para o suco que ninguém ia beber. Sentou, apoiou a cabeça nas mãos e deixou as lágrimas caírem de novo. Eu não posso desistir, murmurou. Eu prometi, tenho que tentar. Mas tentar estava ficando cada vez mais difícil. Os dias viraram semanas. O casamento era frio, distante, vazio. Augusto mal falava com ela. Lívia vivia como uma sombra no próprio casamento, invisível, indesejada, apenas ali porque tinha que estar. E então chegou o dia da lua de mel. Viagem para Gramado. 3 dias. Augusto só aceitou ir porque a mãe dele insistiu. Precisam manter as aparências, ela disse. Lívia arrumou as malas, pouca coisa, roupa simples, nada especial. Augusto nem olhou o que ela levava, apenas entrou no carro. E eles partiram. A viagem foi em silêncio. Augusto dirigia. Lívia olhava pela janela. Os dois perdidos em seus próprios mundos. Sem conexão, sem conversa. Apenas o som do motor e da estrada. Quando chegaram ao hotel, o ar estava frio. Gramado estava linda, luzes, decorações, romântico. Mas para eles era apenas mais uma obrigação. O recepcionista sorriu. Bem-vindos, lua de mel? Sim, disse Augusto seco. Que lindo! O recepcionista entregou as chaves. A suíte nupcial está preparada. Esperamos que aproveitem. Augusto pegou as chaves. Não respondeu. Subiu para o quarto. Lívia o seguiu. Em silêncio. Como sempre. A suíte era linda, enorme. Cama king size, lareira, banheira de hidromassagem, vista para as montanhas. Tudo perfeito, exceto o clima entre eles. Augusto entrou. Jogou a mala no chão, tirou o paletó, sentou na poltrona, abriu o laptop. Lívia ficou parada na porta, segurando a própria mala, sem saber o que fazer. Pode escolher o lado da cama que quiser, disse Augusto sem olhar para ela. Vou trabalhar um pouco. Lívia olhou para ele, para o laptop, para o homem que deveria ser seu marido, mas parecia um estranho. E algo dentro dela começou a quebrar. Porque ela sabia. Sabia que aquela noite seria o teste final. E ela não sabia se ia passar. A suíte estava em silêncio. Apenas o som dos dedos de Augusto no teclado. Clique, clique, clique. Mecânico, constante, frio. Lívia colocou a mala sobre o banco aos pés da cama. Abriu devagar. Tirou as roupas, pendurou no armário. Movimentos lentos.
tentando ocupar o tempo, tentando adiar o inevitável. Augusto nem levantou os olhos, continuava focado na tela. E-mails, relatórios, trabalho. Sempre trabalho. Lívia olhou pela janela. A vista era deslumbrante. As montanhas cobertas de verde, o céu azul, o ar puro, tudo perfeito. Mas dentro daquele quarto o clima era gélido. "Você quer jantar?" perguntou ela a voz baixa. Augusto não parou de digitar. "Já comi no caminho." "Ah." Lívia mordeu o lábio. "Eu posso pedir algo no quarto se..." "Fique à vontade." Ele interrompeu, ainda sem olhar. "Não precisa perguntar." Lívia virou para a janela de novo. As mãos apertavam a barra da blusa. "Tá bom." Mais silêncio. Ela não pediu nada. Não tinha fome. O estômago estava embrulhado. A ansiedade tomava conta. Sentou na beira da cama. Olhou para as próprias mãos. Para a má aliança que brilhava no dedo. "Por que eu aceitei isso?" pensou. Mas sabia a resposta. A dívida da avó, a pressão da família, a falta de opções. Tudo a levou até ali, presa em um casamento sem amor, com um homem que a via como um fardo. As horas passaram. Augusto continuou trabalhando. Lívia ficou sentada, quieta, como uma boneca esquecida em um canto. Quando o relógio marcou 10 da noite, ela decidiu se arrumar para dormir. "Vou tomar banho", avisou. Foi a única resposta dele. Lívia entrou no banheiro, fechou a porta, encostou nela, respirou fundo. "Eu consigo", murmurou. "É só uma noite, eu consigo." Tomou banho demorado, deixou a água quente escorrer pelo corpo, tentando relaxar, tentando se preparar. Mas o medo não passava. Quando saiu, vestiu a camisola que a sogra tinha mandado comprar. Simples, branca, recatada, nada especial. Secou os cabelos, passou creme, demorou o máximo que pôde. Quando voltou para o quarto, Augusto ainda estava na poltrona, mas o laptop estava fechado. Ele olhava para a lareira, perdido em pensamentos. Lívia entrou devagar, sentou na beira da cama, as mãos tremiam. "Você vai... dormir?" Augusto virou. Olhou para ela. Pela primeira vez desde que chegaram. Realmente olhou. Viu a camisola branca, os cabelos molhados, o rosto sem maquiagem, os olhos grandes, assustados. Ele suspirou, levantou. "Sim, mas antes precisamos conversar." O coração de Lívia disparou. "Sobre?" Augusto cruzou os braços, ficou de pé, olhando para ela de cima. "Sobre expectativas." Lívia esperou. "Eu sei que isso é uma lua de mel, sei o que as pessoas esperam." Ele fez uma pausa. "Mas eu não vim aqui para isso." As palavras caíram como pedras. Lívia sentiu o peito apertar. "Entendi. Esse casamento é um acordo. Você sabe disso." Augusto falava com a mesma frieza que usava no hospital. "Não espero que você finja sentimentos que não tem, e eu não vou fingir os meus." "Eu não estou fingindo", disse Lívia baixinho. "Não?" Ele arqueou uma sobrancelha. "Então, o que você está fazendo aqui? Aceitou por quê?" Lívia desviou o olhar. "Você sabe por quê. Pela dívida." Augusto acenou. "Exatamente. Foi uma transação. Você precisava de dinheiro. Eu precisava de uma esposa para a família parar de me pressionar. Fim." "Não precisa ser assim", murmurou Lívia. "Como assim? Tão... frio?" Ela olhou para ele. "A gente podia tentar ser amigos, construir algo. Não precisa ser amor, mas podia ser respeito." Augusto riu, seco, sem humor. "Respeito? Lívia, eu mal te conheço. Por que você não tenta?" A voz dela saiu mais firme. "Você nem olha para mim, nem fala comigo, nem... Porque não faz sentido." Ele interrompeu. "Quanto menos nos envolvermos, melhor. Menos complicação, menos expectativa, menos decepção. Para você, talvez." Lívia se levantou. "Mas para mim é solitário, é triste, é...
É o que é. Augusto virou para a janela. E não vai mudar. Silêncio pesado. Lívia sentiu as lágrimas chegando, mas segurou. Não ia chorar na frente dele. Não de novo. Então, o que você quer de mim? Nada. Ele não virou. Apenas que viva sua vida, sem me incomodar. As palavras perfuraram. Lívia sentou na cama de novo. As pernas fraquejaram. Tá bom. Augusto pegou o pijama. Foi para o banheiro. Fechou a porta. Lívia ficou sozinha. Olhou ao redor. A suíte linda. A cama enorme. A decoração romântica. Tudo preparado para uma noite especial. Mas para eles, era apenas mais um lugar vazio. Ela deitou. Puxou o cobertor até o queixo, virou para o lado. Fechou os olhos. Mas não conseguia dormir. O coração batia forte demais. A mente girava rápido demais. Eu não vou desistir, pensou. Não importa o quanto doa, eu prometi. E vou cumprir. Mas a dúvida estava lá, sussurrando. E se ele nunca mudar? E se você passar a vida inteira sendo invisível? Augusto voltou. Deitou do outro lado da cama, o mais longe possível dela. Virou para o lado oposto. Não disse boa noite. Não tocou nela. Apenas deitou e fechou os olhos. Lívia continuou de olhos abertos, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele. Regular. Calma. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse apenas mais uma noite normal. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, molhando o travesseiro. Lívia chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Não queria que ele ouvisse. Não queria dar a ele a satisfação de saber que a tinha machucado. Mas doía demais. A noite passou devagar. Lívia mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, acordava de novo, assustada, perdida, sozinha, mesmo com ele ali ao lado. Quando o sol nasceu, Augusto acordou primeiro. Levantou. Foi para o banheiro. Voltou vestido, pronto para o dia. Vou dar uma volta, avisou. Lívia apenas acenou, cansada demais para falar. Ele saiu. A porta fechou. E Lívia finalmente deixou o choro vir com força. Soluços altos, corpo tremendo, dor pura. Eu não aguento, sussurrou. Eu não aguento mais. Mas então respirou fundo. Limpou as lágrimas. Levantou. Olhou para o espelho. Rosto inchado. Olhos vermelhos. Mas a determinação ainda estava lá. Você é forte, disse para o próprio reflexo. Você sempre foi, e vai continuar sendo. Ela tomou banho. Vestiu-se. Preparou-se para enfrentar mais um dia, porque era isso que fazia. Enfrentava. Sempre enfrentou. Sozinha. Quando Augusto voltou, ela estava sentada na varanda, olhando a paisagem. Ele entrou. Pegou a pasta. Abriu o laptop de novo. Você não quer conhecer a cidade? Perguntou Lívia. Tenho trabalho. Mas estamos em lua de mel. Augusto olhou para ela. Lívia, eu já disse. Isso não é real. Para de tentar forçar algo que não existe. Não estou forçando. Ela se levantou. Só queria aproveitar a viagem, já que estamos aqui. Então aproveite. Sozinha. Ele voltou para o laptop. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mais importantes. As palavras ecoaram. Lívia entendeu. Ela nunca seria importante para ele. Nunca seria prioridade. Sempre seria secundária. Sempre seria nada. Tudo bem, disse baixo. Vou sair sozinha então. Augusto nem respondeu. Lívia pegou a bolsa. Saiu do quarto. Desceu para o saguão. Caminhou pelas ruas de Gramado. Sozinha. Como sempre. As lojas eram bonitas. As ruas charmosas. Os casais passavam de mãos dadas, rindo, felizes. Lívia olhava e sentia a solidão apertar mais. Por que eu não posso ter isso? Pensou. Entrou em uma loja de chocolates. Comprou alguns. Entrou em uma loja de artesanato. Olhou as peças.
mas nada preenchia o vazio. Quando voltou ao hotel já era tarde. Augusto estava no mesmo lugar, na poltrona, no laptop, trabalhando. Comprei chocolate, disse Lívia mostrando o saco. Não como doce. Ah, ela colocou o saco na mesa. Tudo bem. Mais silêncio. Lívia preparou-se para dormir. A rotina se repetiu. Ela tentava, ele ignorava. E o abismo entre eles crescia. No terceiro dia, ela não aguentou mais. Estava sentada na varanda quando Augusto apareceu. Vamos embora amanhã cedo, avisou. Já? Sim, tenho cirurgias na segunda. Lívia olhou para ele. Você nem aproveitou nada dessa viagem. Não vim para aproveitar. Então por que veio? A voz dela subiu. Pela primeira vez. Por que aceitou isso se não queria? Augusto parou. Olhou para ela. Porque minha mãe insistiu e eu não queria ouvir reclamação. Então foi só para manter as aparências. Exatamente. Lívia balançou a cabeça. Você é um covarde. Augusto franziu a testa. O que você disse? Você ouviu. Ela se levantou. Você é um covarde. Tem medo de se conectar. Tem medo de sentir. Então esconde atrás do trabalho, atrás da frieza, atrás de desculpas. Você não me conhece. E de quem é a culpa? Lívia deu um passo à frente. Eu tentei conversar, tentei ser amiga, tentei construir algo, mas você não deixa. Você bloqueia tudo. E sabe por quê? Augusto não respondeu. Porque você tem medo. As lágrimas vieram. Medo de que se você deixar alguém entrar pode se machucar. Então prefere ficar sozinho. Prefere empurrar todo mundo. Prefere ser miserável. Eu não sou. É sim. Lívia limpou as lágrimas. Você é miserável. E quer saber? Eu tenho pena de você. Silêncio. Augusto olhou para ela. Viu as lágrimas. A raiva. A dor. E algo dentro dele se mexeu. Algo que não queria sentir. Lívia. Não. Ela levantou a mão. Eu não quero ouvir. Já ouvi o suficiente. Eu vou para o quarto, sozinha, como sempre. Ela entrou, bateu a porta, deixou ele do lado de fora. Augusto ficou parado, sozinho na varanda. O vento frio batia no rosto. As palavras dela ecoavam. Covarde, miserável. Ele fechou os olhos e pela primeira vez se perguntou se ela estava certa. A noite caiu pesada sobre Gramado. As luzes da cidade piscavam ao longe. Dentro da suíte, o silêncio era absoluto. Lívia estava deitada na cama, de costas para a porta, os olhos fixos na parede. Não chorava mais. Estava cansada demais para isso. Augusto entrou devagar, fechou a porta sem fazer barulho. Olhou para ela, imóvel, pequena, sozinha naquela cama enorme. Ele suspirou. Tirou o paletó. Sentou na poltrona. Não abriu o laptop dessa vez. Apenas ficou ali, olhando para o nada, pensando nas palavras dela. Covarde. Será que era verdade? Ele sempre se orgulhou do autocontrole, da racionalidade, de manter distância emocional. No hospital, isso era uma qualidade. Salvava vidas porque não se deixava abalar. Tomava decisões difíceis sem hesitar. Mas aqui, naquela suíte com aquela mulher que mal conhecia, será que o autocontrole era só medo disfarçado? Augusto passou a mão no cabelo, olhou para Lívia de novo. Ela não se mexia, nem virava. Apenas respirava, devagar, controlado. Ela está acordada, pensou. Sei que está. Mas não disse nada, porque não sabia o que dizer. As horas passaram. Augusto não conseguia dormir. Ficou na poltrona, olhando para a lareira apagada, para a decoração romântica que parecia zombar dele, para a realidade do que tinha se tornado. Quando o relógio marcou meia-noite, ele levantou. Foi até a janela, olhou para as montanhas, para a lua cheia que iluminava tudo com um brilho prateado. Por que eu aceitei isso? Murmurou para si mesmo. Mas sabia a resposta.
A mãe, a pressão familiar, a cobrança social. Aos 39 anos, todos esperavam que ele já tivesse se casado, que tivesse uma família, que fosse completo. Mas Augusto nunca quis isso. Nunca quis se prender. Nunca quis comprometer sua liberdade. Sua carreira era o suficiente. Sempre foi. Até que não foi mais. Até que a mãe começou a adoecer e fez ele prometer que se casaria, que daria a ela a alegria de vê-lo com uma esposa. Augusto cedeu. Não por querer, mas por não aguentar mais a pressão. E Lívia apareceu. A candidata perfeita, jovem, educada, sem exigências, precisando de ajuda financeira, um acordo simples, sem complicações. Exceto que estava ficando complicado. Porque Lívia não era só um nome no papel, era uma pessoa, com sentimentos, com dores, com esperanças. E ele estava destruindo tudo isso. Eu sou um idiota, pensou. Virou para a cama. Lívia tinha se mexido. Agora estava de frente para ele, mas com os olhos fechados, dormindo, ou fingindo dormir. Augusto se aproximou, devagar. Ficou parado ao lado da cama, olhando para ela. O rosto dela era suave, delicado. Tinha uma expressão de paz que contrastava com a tensão que ela carregava quando acordada. Ela é bonita, pensou. Como eu não notei antes. Mas não era só a beleza física. Tinha algo mais. Algo na forma como ela o olhava. Com esperança, com determinação. Mesmo depois de tudo que ele fez, ela ainda tentava, ainda acreditava. Por quê? Pensou. Porque ela não desiste. Augusto voltou para a poltrona, pegou o celular. Rolou as mensagens. Trabalho. Sempre trabalho. Mas nada prendia sua atenção. A mente voltava sempre para ela, para as palavras dela. Você tem medo de sentir? Tinha. Ele sempre achou que era só praticidade, racionalidade. Mas e se fosse medo mesmo? Medo de se entregar, medo de se machucar, medo de perder o controle. Ele já tinha se machucado antes, há muitos anos. Um relacionamento que terminou mal. Uma mulher que o deixou no pior momento, que escolheu a carreira dela em vez dele. Augusto jurou que nunca mais passaria por isso, que nunca mais deixaria ninguém ter esse poder sobre ele. E funcionou. Por anos funcionou. Ele construiu uma vida sólida, bem-sucedida, independente. Não precisava de ninguém. Mas agora, olhando para Lívia dormindo, ele se perguntava se independência não era só outro nome para a solidão. O sol começou a nascer. Augusto não tinha dormido nada. Estava exausto, mas não conseguia fechar os olhos. Lívia acordou devagar, espreguiçou-se, abriu os olhos e viu ele sentado na poltrona. Você dormiu aí? Perguntou a voz rouca de sono. Sim. Por quê? Augusto hesitou. Não sei. Lívia sentou na cama. Passou a mão no cabelo bagunçado. Você está bem? Estou. Não parece. Ela o estudou. Tem olheiras fundas. Parece que não dorme há dias. É o trabalho. Sempre é o trabalho. Lívia levantou, foi até a janela, olhou para fora. Sabe o que eu acho? O quê? Que você usa o trabalho como desculpa. Ela virou para ele. Para não ter que lidar com a vida real, com as emoções reais. Augusto não respondeu. Estou certa. Talvez. A admissão saiu baixa, quase um sussurro. Lívia se aproximou. Sentou na beirada da poltrona, perto dele. Por quê? Por que o quê? Por que você tem tanto medo de sentir? Augusto olhou para ela. De verdade. Viu os olhos dela. Grandes, sinceros, sem julgamento. Apenas curiosidade. Porque sentir dói. Às vezes. Lívia acenou. Mas também pode ser bom. Nunca foi bom para mim. Nunca. Nunca. Ele desviou o olhar. Toda vez que eu me permiti sentir, me arrependi. Lívia ficou quieta, processando. O que aconteceu? Não importa.
Importa sim. Ela tocou o braço dele, levemente. Se a gente vai viver juntos, precisamos nos conhecer, pelo menos um pouco. Augusto olhou para a mão dela no braço dele, pequena, quente, reconfortante. Há quanto tempo ninguém o tocava assim? Eu tive um relacionamento, começou devagar. Há muito tempo, achei que era sério, que ia durar. Mas ela me deixou, no pior momento possível, quando meu pai morreu. Ela disse que não podia lidar com minha dor, que eu estava distante demais. Lívia ouviu em silêncio. Depois disso, eu decidi que nunca mais ia deixar ninguém ter esse poder. Augusto respirou fundo. Que nunca mais ia me colocar em uma posição vulnerável. E funcionou? Funcionou. Ele olhou para ela. Até agora. O que mudou? Você. A palavra saiu antes que ele pudesse segurar. Você mudou tudo. Lívia piscou, surpresa. Eu? Você não desiste. Augusto balançou a cabeça. Eu te trato mal, ignoro você, sou frio, mas você continua tentando, por quê? Lívia sorriu. Triste. Porque eu também tenho medo, mas escolho tentar mesmo assim. Medo de quê? De não ser suficiente. A voz dela tremeu. De passar a vida inteira sendo invisível. De nunca ser vista de verdade. Augusto sentiu o peito apertar. Lívia, eu sei que você não me quer. Ela continuou. Sei que esse casamento foi só um acordo. Mas eu ainda tenho esperança. Boba, irracional. Mas tenho. Esperança de quê? De que um dia você olhe para mim e veja algo além de uma obrigação. As lágrimas vieram. Só isso, só quero ser vista. Augusto não pensou, apenas agiu. Puxou ela para um abraço. Forte, apertado. Lívia ficou tensa primeiro, surpresa, mas então relaxou. Enterrou o rosto no peito dele e chorou. Ele segurou ela. Deixou ela chorar. Sentiu as próprias barreiras começando a rachar. Eu vejo você, sussurrou. Agora eu vejo. Lívia soluçou. Sério. Sério. Ele beijou o topo da cabeça dela. E eu sinto muito. Por tudo. Por te tratar mal. Por te ignorar. Por ser um idiota. Ela riu entre as lágrimas. Você foi um idiota mesmo. Fui. Augusto a afastou levemente. Olhou nos olhos dela. Vermelhos, inchados, mais bonitos. Mas eu quero tentar. De verdade. Não sei se vai funcionar. Não sei se eu sei como fazer isso, mas quero tentar. Lívia sorriu. Um sorriso de verdade. É tudo o que eu queria ouvir. Os dois ficaram ali, abraçados, sentindo algo novo nascendo, frágil, incerto, mas real. Pela primeira vez, a suíte não parecia fria. Parecia quente, acolhedora, como deveria ser desde o começo. O abraço durou minutos, ou talvez horas. Lívia perdeu a noção do tempo. Tudo o que importava era o calor dele, a segurança dos braços dele ao redor dela, a sensação de finalmente ser vista. Quando se separaram, Augusto limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Devagar, com cuidado, como se ela fosse algo frágil, precioso. Você está bem? Perguntou ele. Lívia acenou. Estou, melhor do que estive nos últimos meses. Augusto sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu também. Os dois sentaram na cama, lado a lado. Lívia cruzou as pernas. Augusto se inclinou para trás, apoiado nos braços, olhando para ela. Me conta sobre você, disse ele. De verdade, não o que está no papel. Quem você é de verdade. Lívia piscou, surpresa. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Por onde eu começo? Pelo começo. Augusto virou para ela. Sua infância, sua família, tudo. Lívia respirou fundo. Tudo bem. Pausou. Organizou os pensamentos. Eu cresci com minha avó. Minha mãe morreu quando eu nasci. Complicações no parto. Meu pai não quis assumir. Desapareceu.
Augusto franziu a testa, mas não interrompeu. Minha avó era incrível, forte, trabalhadora. Ela fazia faxina em várias casas para me sustentar. Lívia sorriu ao lembrar. E sempre dizia que eu ia estudar, que ia ser alguém na vida, que não ia passar o que ela passou. E você estudou? Sim. Lívia acenou. Fui boa aluna. Ganhei bolsa. Entrei na faculdade de pedagogia. Era meu sonho ser professora, ajudar crianças, fazer a diferença. Era? É. Ela corrigiu. Ainda é. Mas tive que pausar quando minha avó ficou doente. O que aconteceu? Câncer. Lívia desviou o olhar. Avançado. Ela escondeu os sintomas por muito tempo. Quando descobriu, já era tarde. Augusto tocou a mão dela. Suave. Sinto muito. Eu fiz tudo o que pude. As lágrimas voltaram. Larguei a faculdade. Trabalhei em 2 empregos, cuidei dela. Levei nas consultas, nos tratamentos. Fiquei ao lado dela até o fim. Você não teve ajuda? Não. Lívia balançou a cabeça. Não tinha mais ninguém. Éramos só nós duas. E quando ela morreu, eu fiquei sozinha, com uma dívida enorme do hospital, sem conseguir pagar, sem saber o que fazer. E foi quando minha família apareceu. Foi. Lívia olhou para ele. Sua mãe ofereceu pagar tudo, em troca do casamento. Eu não queria. Juro que não queria, mas não tinha escolha. Você sempre tem escolha. Não quando você está desesperada. A voz dela saiu firme. Não quando você está sozinha, sem família, sem dinheiro, sem opções. Augusto apertou a mão dela. Eu não sabia de nada disso. Você nunca perguntou. Não era acusação, apenas fato. Mas não te culpo, você também não queria esse casamento. Não, ele admitiu. Mas agora estou feliz que aconteceu. Lívia sorriu. Sério? Sério. Augusto a puxou mais perto. Você é incrível. Passou por tudo isso e ainda tem esperança. Ainda acredita no bem. Como? Porque minha avó me ensinou. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele. Ela dizia que a vida é dura. Mas a gente não pode deixar a dureza nos endurecer. Tem que continuar sendo bondoso, continuar tentando. Mesmo quando dói. Ela era sábia. Era. Lívia fechou os olhos. Sinto falta dela todos os dias. Eles ficaram assim, abraçados, sentindo a conexão crescendo. Augusto beijou o topo da cabeça dela. Lívia suspirou, feliz. Finalmente feliz. Lívia, chamou ele depois de um tempo. Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Lívia ficou tensa. Sobre você, sobre sua vida, qualquer coisa. Ela hesitou. O coração acelerou. Aquele era o momento. O momento de contar a verdade. Mas ela tinha medo. Medo de que ele a julgasse. Medo de que ele mudasse de ideia. Medo de que tudo ruísse de novo. Lívia? Augusto percebeu a tensão. O que foi? A voz falhou. Tem uma coisa. Pode falar, seja o que for. Lívia se afastou, sentou de frente para ele, olhou nos olhos dele. Promete que não vai me julgar? Prometo. Ela respirou fundo. Eu nunca estive com ninguém. Augusto franziu a testa. Como assim? Nunca tive um namorado. Nunca beijei ninguém. Nunca... As bochechas coraram. Nunca fiz nada. Silêncio. Augusto processou. Nada. Nada. Lívia abaixou os olhos. Eu sei que é estranho. Que aos 24 anos eu deveria ter experiência. Mas eu não tive tempo. Cuidava da minha avó. Trabalhava, estudava. Não sobrava tempo para relacionamentos. Não é estranho. Augusto segurou o rosto dela. Fez ela olhar para ele. É admirável. Sim. Ele sorriu. Você se dedicou a quem amava. Sacrificou seus próprios desejos para cuidar dela. Isso é lindo. Lívia sentiu o peito aquecer. Você não acha que sou infantil? Não. Augusto balançou a cabeça. Acho que você é forte. Mais forte do que eu. Eu não sou forte. As lágrimas voltaram. Eu tenho medo.
Muito medo. Medo de quê? De te decepcionar. A voz dela tremeu. De não saber como ser uma esposa, como fazer as coisas, como te agradar. Augusto a puxou para outro abraço. Lívia, você não vai me decepcionar. E não precisa me agradar. Só precisa ser você. Mas e se eu não for suficiente? Você é mais do que suficiente. Ele beijou a testa dela. E vamos aprender juntos, sem pressa, sem pressão, no nosso tempo. Lívia soluçou. De alívio, de gratidão, de amor. Sim, amor. Ela estava se apaixonando por ele. Rápido, intenso, inevitável. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por me ouvir, por não me julgar, por ser gentil. Devia ter sido desde o começo. Augusto afastou-a levemente. Olhou nos olhos dela. E sinto muito, por todas as vezes que fui cruel, que te ignorei, que te fiz sentir pequena. Você está compensando agora. Vou passar o resto da vida compensando. Ele tocou o rosto dela. Se você me deixar. Lívia sorriu. Deixo. Augusto se inclinou. Devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou. Ficou parada, esperando. O coração batendo descompassado. Quando os lábios dele tocaram os dela foi diferente. Não era o beijo frio do casamento. Era quente, suave, cheio de promessa. Lívia fechou os olhos, deixou-se sentir. Pela primeira vez sentiu o gosto do amor. E era doce. Muito doce. Quando se separaram, os dois estavam sem ar, sorrindo, felizes. Esse foi meu primeiro beijo de verdade, disse Lívia. Primeiro de muitos. Augusto a abraçou. Se você quiser. Eu quero. Ela enterrou o rosto no peito dele. Muito. Os dois ficaram assim, abraçados, beijando de vez em quando, conversando, rindo, conhecendo um ao outro, de verdade. As horas passaram. O dia virou noite, mas eles não notaram. Estavam muito ocupados descobrindo o que tinham deixado passar desde o começo. E quando finalmente deitaram para dormir, foi abraçados, juntos, como deveria ter sido desde o primeiro dia. A suíte que antes era fria agora transbordava calor. A cama que parecia enorme agora parecia perfeita. E os dois corações que estavam separados começaram a bater no mesmo ritmo. Finalmente. A manhã chegou suave. A luz do sol entrava pelas cortinas abertas. Augusto acordou primeiro. Olhou para Lívia dormindo ao lado dele. O rosto relaxado. Os cabelos espalhados no travesseiro. Uma das mãos descansando sobre o peito dele. Ele sorriu. Algo que não fazia há muito tempo. Não assim. Não com esse calor no peito. Essa paz estranha. Lívia se mexeu. Abriu os olhos devagar. Viu ele olhando para ela. Ficou tímida. Bom dia. Bom dia. Augusto beijou a testa dela. Dormiu bem? Melhor do que nunca. Eu também. Os dois ficaram ali, deitados, aproveitando o momento, sem pressa, sem preocupação. Você tem fome? Perguntou Augusto. Um pouco. Vamos tomar café na cidade, conhecer Gramado de verdade. Ele se levantou, estendeu a mão. Você merece aproveitar essa lua de mel. Lívia sorriu, pegou a mão dele. Adoraria. Eles se arrumaram, desceram para a recepção. O dia estava lindo, céu azul, sol brilhando, ar fresco. Caminharam pelas ruas de Gramado, de mãos dadas. Pela primeira vez pareciam um casal de verdade. Lívia mostrava as lojas. Augusto comprava pequenas coisas para ela. Um chocolate, uma lembrança, um buquê de flores. Você não precisa comprar nada, dizia Lívia. Eu quero. Augusto sorria. Quero compensar todo o tempo que perdi sendo idiota. Eles tomaram café em uma cafeteria charmosa. Sentaram na varanda. Conversaram sobre tudo. Planos, sonhos, medos. Eu quero voltar a estudar, disse Lívia. Terminar a faculdade. Vai terminar. Augusto segurou a mão dela.
Eu vou te apoiar, financeiramente e emocionalmente. Sério? Sério. Ele apertou a mão dela. Você tem um sonho, e eu quero ajudar você a realizar. Lívia sentiu os olhos marearem. Obrigada. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Depois do café, andaram mais. Visitaram lojas, tiraram fotos, riram. Pela primeira vez, Lívia sentia que estava em uma lua de mel de verdade. À tarde, sentaram em um banco na praça. Augusto abraçava Lívia por trás. Os dois olhavam as pessoas passando, famílias, casais, crianças correndo. Você quer ter filhos? Perguntou Augusto de repente. Lívia virou para ele. Um dia. Você? Nunca pensei nisso. Ele pausou. Mas agora, talvez. Lívia sorriu. Talvez é um começo. É. Augusto a beijou. Um bom começo. Quando voltaram para o hotel, o clima era diferente, mais leve, mais íntimo. Lívia sentia os nervos voltando, mas era um nervoso bom. Antecipação. Eles jantaram no quarto. Serviço de quarto, vinho, massa, conversa. Augusto contou sobre a carreira, sobre as cirurgias, sobre os desafios. Você ama o que faz, observou Lívia. Amo, Augusto acenou. Mas percebi que não é tudo. Tem mais na vida do que trabalho. Como? Como você. Ele segurou a mão dela. Como conexões. Como amor. Amor? Lívia repetiu. O coração acelerou. Augusto hesitou. Depois respirou fundo. Eu acho que estou me apaixonando por você. Silêncio. Lívia piscou. Processou. Sério? Sério. Augusto sorriu. Eu sei que é rápido, que a gente mal se conhece, mas eu sinto, e não quero esconder. Lágrimas vieram. Eu também. Também estou me apaixonando. É? A voz dele saiu esperançosa. Sim. Lívia riu entre as lágrimas. Desde o começo, mesmo quando você era um idiota. Augusto riu. Eu fui mesmo. Foi. Ela limpou as lágrimas. Mas está compensando. Vou continuar compensando. Ele a puxou para um beijo, profundo, cheio de promessa. Quando se separaram, Lívia estava sem ar. O coração batendo descompassado. Augusto a olhava com uma intensidade que a fazia tremer. Lívia, chamou ele baixo. Sim? Eu quero que você saiba que não vou pressionar você. As mãos dele seguravam o rosto dela. Vamos no seu tempo, sem pressa. Lívia assentiu. Obrigada. Mas eu quero estar perto de você. Ele beijou a testa dela. Quero te conhecer, de verdade, em todos os sentidos. Eu também. A voz dela saiu em um sussurro. Mas eu tenho medo. De mim? De não ser boa o suficiente. Ela abaixou os olhos. De não saber o que fazer. Lívia, olha para mim. Augusto esperou ela levantar os olhos. Você é perfeita do jeito que é, e não precisa saber de nada. A gente aprende juntos. Juntos? Juntos? Ele sorriu. Eu também não sei tudo, e tá tudo bem. Lívia sentiu o medo diminuindo, substituído por algo mais forte. Confiança, amor, desejo. Tá bem, sussurrou. Juntos. Augusto a beijou de novo, dessa vez com mais intensidade. As mãos dele exploravam, respeitosas, cuidadosas. Lívia deixava, confiava. A noite foi lenta, cheia de descobertas, de momentos tímidos, de risadas nervosas, de conexão verdadeira. Augusto era paciente, gentil, atento a cada reação dela. Lívia se entregava, aos poucos, deixando as barreiras caírem. Quando finalmente se tornaram um de verdade, foi perfeito. Não porque foi técnico, mas porque foi cheio de amor, de cuidado, de respeito. Depois, deitados abraçados, Lívia chorou. Mas não de dor, de alegria. Você está bem? Perguntou Augusto, preocupado. Estou. Ela sorriu. Mais do que bem. Estou feliz.
Augusto a abraçou mais forte. Eu também. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por ser gentil, por ter paciência, por me fazer sentir segura. Sempre. Ele beijou a cabeça dela. Sempre vou te fazer sentir segura. Os dois adormeceram assim, entrelaçados, completos. Pela primeira vez desde que se casaram, sentiam que estavam no lugar certo, com a pessoa certa. E tudo finalmente fazia sentido. Os dias em Gramado se transformaram. O que começou como uma obrigação virou uma verdadeira lua de mel. Augusto e Lívia passavam o tempo descobrindo um ao outro, conversando, rindo, amando. Mas na última noite antes de voltarem algo mudou. Augusto estava mais quieto, pensativo. Lívia percebeu. O que foi? Perguntou ela, sentando ao lado dele na varanda. Augusto olhou para ela. Estou pensando. Sobre nós, sobre tudo. Ele suspirou. Sobre como eu quase destruí tudo. Lívia segurou a mão dele, mas não destruiu. Quase. Augusto balançou a cabeça. Se você não tivesse insistido, se você tivesse desistido de mim, a gente não estaria aqui. Mas estamos. Ela sorriu. E é isso que importa. Você é incrível. Augusto a puxou para um abraço. Mais do que eu mereço. Para de dizer isso. Lívia deu um tapa de leve no peito dele. Você me merece, e eu mereço você. Augusto riu, mas o riso morreu rápido. Ele ficou sério. Lívia, tem uma coisa que eu preciso te contar. O coração dela apertou. O quê? Sobre por que eu fui tão frio com você. Ele respirou fundo. Sobre por que eu tinha tanto medo. Lívia esperou, paciente. Eu te contei sobre a ex que me deixou. Augusto desviou o olhar. Mas não te contei tudo. Pode contar agora. Ele pausou. Organizou os pensamentos. Ela não só me deixou. Ela me humilhou. Na frente de todo mundo. Disse que eu era frio demais. Que nunca ia conseguir amar ninguém de verdade. Que eu era defeituoso. Lívia sentiu a raiva subindo. Ela não tinha direito de dizer isso. Mas ela disse. Augusto olhou para ela. Os olhos brilhavam. E eu acreditei. Por anos acreditei que era verdade. Que eu realmente era incapaz de amar. Você não é. Eu sei disso agora. Ele segurou o rosto dela. Por que de você? Você me provou que eu não sou defeituoso. Que eu posso amar. Que eu posso sentir. As lágrimas de Lívia vieram. Você sempre pôde. Só estava com medo. Estava. Augusto encostou a testa na dela. Mas não estou mais. Graças a você. Lívia o beijou. Suave. Cheio de amor. Eu te amo. Era a primeira vez que dizia. Augusto parou. Olhou para ela. O que você disse? Eu te amo. Lívia sorriu. De verdade. Com tudo que sou. Augusto sentiu algo quebrar dentro dele. Todas as barreiras. Todos os medos. Tudo ruiu. E ele chorou. Pela segunda vez em anos. Chorou. Eu também te amo. A voz dele saiu quebrada. Tanto que dói. Lívia o abraçou. Deixou ele chorar. Tá tudo bem. Pode chorar. Pode sentir. Augusto soluçou. Anos de repressão saindo. Anos de dor, de solidão, de medo. Tudo vindo à tona. Eu tive tanto medo de te perder, disse entre soluços. Quando percebi que estava me apaixonando, tive medo que você fosse embora, que percebesse que eu não sou bom o suficiente. Você é. Lívia o segurou mais forte. Você é mais do que bom. É perfeito para mim. Como você pode ter certeza? Porque eu sinto. Ela o afastou. Olhou nos olhos dele. Porque quando estou com você, me sinto completa, segura, amada. Augusto limpou as lágrimas. Eu nunca pensei que ia sentir isso de novo. O quê? Felicidade. Ele sorriu. Felicidade de verdade. Lívia sorriu de volta. Eu também.
Os dois ficaram abraçados, olhando as estrelas, sentindo a paz que finalmente encontraram. Lívia, chamou Augusto depois de um tempo. Quando voltarmos, quero fazer tudo diferente. Como assim? Quero ser um marido de verdade. Ele olhou para ela. Quero te incluir na minha vida, te apresentar aos amigos, sair com você, fazer planos juntos. Lívia sentiu o coração aquecer. Eu adoraria. E quero que você volte a estudar. Augusto segurou as mãos dela. Quero te apoiar. Em tudo. Obrigada. Ela beijou ele. Por acreditar em mim. Sempre. Ele a puxou mais perto. Sempre vou acreditar em você. A última noite em Gramado foi perfeita. Os dois conversaram até tarde, fizeram planos, sonharam, e quando finalmente dormiram, foi com a certeza de que estavam construindo algo real, algo duradouro. Na manhã seguinte fizeram as malas. Augusto ajudou Lívia. Brincaram, riram. O clima era leve, feliz. Na recepção, o funcionário sorriu. Espero que tenham aproveitado a lua de mel. Aproveitamos. Augusto olhou para Lívia. Muito. Lívia corou, mas sorriu, feliz. A viagem de volta foi diferente. Augusto segurava a mão dela enquanto dirigia. Conversavam, cantavam músicas, planejavam o futuro. Vou reduzir minha carga de trabalho, disse Augusto. Quero ter mais tempo em casa, com você. Tem certeza? Lívia franziu a testa. Não quero que você se arrependa. Não vou. Ele apertou a mão dela. A carreira é importante, mas você é mais importante. Lívia sentiu os olhos marearem, de novo. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Sei sim. Augusto sorriu. E vou passar o resto da vida mostrando. Quando chegaram em casa, tudo parecia diferente. A mesma casa. Mas com um significado novo. Não era mais apenas um lugar. Era um lar. Augusto carregou as malas. Lívia entrou. Olhou ao redor. Viu as plantas que tinha colocado. Os bordados. As pequenas mudanças que tinha feito. Eu amo o que você fez com a casa, disse Augusto, aparecendo atrás dela. É? Lívia virou. Antes você reclamava. Antes eu era um idiota. Ele a abraçou por trás. Agora eu vejo, e é lindo. Como você. Lívia se virou nos braços dele. Olhou nos olhos dele. Eu estou feliz. Eu também. Augusto a beijou. Mais feliz do que imaginei ser possível. Os dias seguintes foram de adaptação. Augusto cumpriu a promessa. Reduziu as horas no hospital. Passava mais tempo em casa. Com Lívia. Eles cozinhavam juntos. Assistiam filmes. Conversavam até tarde. Augusto a apresentou aos amigos. Marcelo, seu melhor amigo, adorou Lívia. Ela é perfeita para você, disse Marcelo em particular. Nunca te vi tão feliz. Eu nunca estive. Augusto olhou para Lívia de longe. Ela conversava com a esposa de Marcelo, rindo, relaxada. Ela me salvou. Vocês salvaram um ao outro. Marcelo bateu no ombro dele. E é lindo de ver. Lívia voltou a estudar. Augusto a levava. Buscava. Ajudava com o dever de casa. Era paciente. Encorajador. Você tem certeza que não estou te atrapalhando? Perguntava Lívia. Nunca. Augusto sorria. Você me completa, não atrapalha. Os meses passaram. O amor cresceu. Lívia se formou. Começou a trabalhar como professora. Augusto estava na primeira fila da formatura, chorando de orgulho. Eu te amo, disse ela quando recebeu o diploma. Eu te amo mais, respondeu ele. E era verdade. Eles se amavam. De um jeito puro. Verdadeiro. Real. O casamento que começou como obrigação virou a coisa mais preciosa que ambos tinham. E eles nunca esqueceram o quão perto chegaram de perder tudo. Por isso todos os dias agradeciam. Por terem insistido, por terem tentado, por terem dado uma chance ao amor. 3 anos depois, a vida de Lívia e Augusto era completamente diferente.
A casa que antes era fria e vazia, agora transbordava vida. Risadas, amor, conexão verdadeira. Lívia estava na cozinha preparando o jantar. Os cabelos presos em um coque bagunçado. Avental florido. Cantarolando uma música. Augusto chegou do hospital. Parou na porta. Apenas olhando para ela. Sorrindo. "Quanto tempo você vai ficar aí parado?" Perguntou Lívia sem virar. "Como você sabe que estou aqui?" "Eu sempre sei." Ela virou, sorriu. "Vem cá." Augusto atravessou a cozinha. Abraçou ela por trás. Beijou o pescoço dela. "Senti sua falta." "Eu também." Lívia se virou nos braços dele. Beijou ele. "Como foi o dia?" "Longo, cansativo, mas valeu a pena." Ele sorriu. "Porque sabia que ia voltar para você." Lívia corou. Mesmo depois de 3 anos, ele ainda a fazia corar. Romântico. "Só para você." Augusto a beijou de novo. "O jantar está cheirando bem." "Espero que esteja gostoso." Lívia voltou para o fogão. "É uma receita nova. Vai estar perfeito como tudo que você faz." Eles jantaram juntos, na mesa que Lívia tinha decorado, com flores frescas, velas. Conversaram sobre o dia, sobre os alunos dela, sobre os pacientes dele, sobre planos para o fim de semana. "Minha mãe ligou", disse Augusto. "Quer jantar aqui no sábado." Lívia sorriu. "Tudo bem, vou preparar algo especial." "Ela te adora, sabe?" Augusto segurou a mão dela. "Sempre diz que você foi a melhor coisa que aconteceu para mim." "Ela está certa." Lívia piscou. "Eu sou mesmo." Augusto riu. Convencida. "Aprendi com você." Os dois riram. O clima era leve, feliz, natural. Depois do jantar, sentaram no sofá. Lívia encostada no peito dele, assistindo um filme. Mas nenhum dos dois prestava atenção. Estavam muito ocupados aproveitando a presença um do outro. "Lívia", chamou Augusto. Eu tenho uma coisa para te contar." Ela se endireitou, olhou para ele. "O quê?" Augusto respirou fundo. "Eu recebi uma proposta." O coração dela acelerou. "Que tipo de proposta?" "Para ser chefe do departamento cirúrgico." Ele pausou. "É o que eu sempre quis. A promoção que perdi há 3 anos." Lívia sorriu. "Augusto, isso é incrível." "É." Ele segurou as mãos dela. "Mas tem um problema." "Qual?" "Vai exigir mais tempo, mais responsabilidade, mais horas no hospital." Augusto olhou nos olhos dela. "E eu não sei se quero aceitar." Lívia franziu a testa. "Por quê?" "Porque não quero perder o que a gente construiu." A voz dele era séria. "Não quero voltar a ser o homem que era, obcecado por trabalho, sem tempo para você." "Augusto." Lívia segurou o rosto dele. "Você não vai voltar a ser aquele homem, porque você mudou, de verdade, e eu confio em você." "Você tem certeza?" "Absoluta." Ela sorriu. "E você merece essa promoção. Trabalhou duro para isso." "Aceita." "Mas e se..." "Não tem mais." Lívia o interrompeu. "Você vai aceitar, e vai ser incrível. E eu vou estar aqui, te apoiando, como sempre." Augusto sentiu os olhos marearem. "Eu não sei o que fiz para merecer você." "Você me amou." Lívia encostou a testa na dele. "Quando você podia ter desistido, você escolheu me amar. E isso é tudo." Augusto a beijou, profundo, cheio de amor. "Eu te amo tanto." "Eu também te amo." Lívia sorriu. "Agora liga para eles e aceita essa promoção." Augusto riu. "Tá bom, vou aceitar." E aceitou. A promoção veio. As responsabilidades aumentaram. Mas Augusto manteve a promessa. Nunca mais deixou o trabalho consumir tudo. Sempre reservava tempo para Lívia. Para os dois. 6 meses depois da promoção, Lívia descobriu que estava grávida. Ela contou para Augusto em um jantar especial. Preparou a comida favorita dele. Decorou a mesa. E quando ele sentou, ela colocou um embrulho na frente dele.
O que é isso? Perguntou Augusto. Abre. Ele abriu. Dentro um sapatinho de bebê. Augusto parou. Olhou para o sapatinho. Depois para ela, os olhos arregalados. Você está... grávida. Lívia sorriu. As lágrimas escorriam. A gente vai ter um bebê. Augusto levantou de um pulo. Puxou ela para um abraço. Girou ela no ar, rindo, chorando. Eu vou ser pai. Vai. Lívia riu. E vai ser um pai incrível. Você tem certeza? A voz dele tremeu. E se eu não souber como fazer? Nenhum pai sabe no começo. Lívia segurou o rosto dele. Mas você vai aprender. Como aprendeu a ser marido. Como aprendeu a amar. Augusto a beijou. Obrigado. Por tudo. Por me dar uma família. Por me dar amor. Por me dar uma vida que vale a pena viver. Obrigado você. Lívia encostou a cabeça no peito dele. Por finalmente me ver. Por me amar. Por me dar um lar. Os meses da gravidez foram mágicos. Augusto estava presente em tudo. Todas as consultas. Todos os ultrassons. Todos os momentos. Ele montou o quartinho do bebê. Pintou as paredes, comprou móveis, fez tudo com amor. Quando o bebê nasceu, uma menina, Augusto chorou. Segurou a filha com cuidado. Olhou para Lívia. Ela é perfeita. É. Lívia sorriu. Cansada, mas feliz. Como a gente. Como a gente. Augusto beijou a testa da filha. Depois, a de Lívia. Obrigado por me dar essa família. Sempre. Lívia fechou os olhos. Sempre. Os anos passaram. A filha cresceu. Lívia continuou ensinando. Augusto continuou salvando vidas. Mas o mais importante, eles continuaram se amando. Todos os dias. Em cada momento. 10 anos depois do casamento, eles renovaram os votos. Em uma cerimônia pequena. Só a família. Os amigos próximos. Mas cheia de amor. Eu, Augusto, te aceito, Lívia, como minha esposa. A voz dele tremeu. De novo. E para sempre. Prometo te amar todos os dias. Te respeitar, te honrar. Ser o marido que você merece. Lívia chorou. Eu, Lívia, te aceito, Augusto, como meu esposo. De novo. E para sempre. Prometo te amar. Te apoiar. Te ver. Como você me viu. Os dois se beijaram. Sob aplausos. Sob lágrimas felizes. Sob a certeza de que tinham construído algo raro. Algo precioso. Algo eterno. Aquela noite, deitados na cama, Augusto abraçava Lívia. Você se arrepende de alguma coisa? Nunca. Lívia virou para ele. E você? Só de uma coisa. Augusto tocou o rosto dela. De não ter te visto desde o começo. De ter desperdiçado tanto tempo. Mas a gente chegou aqui. Lívia sorriu. E é isso que importa. É. Augusto a beijou. E eu sou grato. Todos os dias. Por você ter insistido. Por não ter desistido de mim. Eu nunca ia desistir. Lívia encostou a testa na dele. Porque eu sempre soube, desde o começo, que você era o homem da minha vida. Como você sabia? Porque quando eu olhava para você, mesmo quando você estava sendo um idiota, eu via algo. Ela sorriu. Via potencial. Via amor escondido. Via o homem que você podia ser. E você estava certa. Augusto a abraçou mais forte. Você sempre está. Os dois adormeceram assim, entrelaçados, felizes, gratos. E quando o sol nasceu no dia seguinte, eles acordaram juntos, prontos para mais um dia, mais uma aventura, mais uma chance de amar. Porque era isso que faziam. Amavam todos os dias, em cada momento, sem medo, sem barreiras, apenas amor. Amor verdadeiro. O tipo de amor que nasce da dor, que cresce na dificuldade, que se fortalece na superação. O tipo de amor que só existe quando duas pessoas decidem lutar, decidem tentar, decidem não desistir. E Lívia e Augusto nunca desistiram, mesmo quando tudo parecia impossível. Mesmo quando o futuro parecia sombrio, eles insistiram. E valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada momento difícil,
tudo valeu a pena. Porque no final eles tinham um ao outro. E isso era tudo que precisavam. A pureza não é inexperiência. É a coragem de sobreviver mesmo quando o coração nunca foi protegido. É a força de continuar tentando mesmo quando tudo parece impossível. É a determinação de amar mesmo quando não é correspondido. Lívia ensinou Augusto que amar não é fraqueza. É força. É coragem. É a coisa mais poderosa que existe. E ele aprendeu. Finalmente aprendeu. Que o amor verdadeiro não é perfeito. Não é fácil. Mas é real. É transformador. E vale cada segundo de luta. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando o que achou dessa história. Você acredita que as pessoas podem mudar por amor? Que relacionamentos podem ser salvos? Me conta sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Até a próxima história.